A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, eu sou o Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar o jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Todos vocês sabem das cobranças feitas aqui, em nome do povo do Paraná, a quem? Aos senadores que representam esse estado. Também já destacamos aqui que os 3 senadores do estado são invisíveis, pois eles não tomam posições em relação aos fatos que são emergentes no Brasil nesse momento. São eles: os senadores Flávio Arnes, do Podemos, o senador Oriovisto Guimarães, também do Podemos, e o senador Álvaro Dias, também do Podemos. Agora, nos últimos dias, o senador Álvaro Dias fez a seguinte indagação ao presidente do Senado da República. Isso na abertura da sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O senador Álvaro Dias pediu a palavra e perguntou ao comandante senador Alcolumbre se há uma pauta definida para a sabatina de André Mendonça, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Alcolumbre ignorou os apelos e disse apenas que não há data previstas. Todos nós sabemos que a Corte precisa completar o seu quadro, e a indicação do presidente da República é importante, porque é facultada ao presidente a indicação de membros do Supremo. Então, precisa ser efetivada esta sabatina e não se sabe por que o presidente do Senado está ignorando tudo isso. Não estamos vendo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a cobrar, a se posicionar a respeito disso, como também não vemos uma instituição jurídica do nosso país cobrar isso. O que quer nos parecer que os senadores da nossa República têm medo desta indicação. Será que esses senadores têm problemas com a justiça, pois estão impávidos, estão parados e não se posicionam nesse momento em função de tudo isso? Aguarda-se uma definição. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O destino sustentável do lodo de esgoto, chamado biossólido, é um grande desafio para as empresas, mas o uso agronômico do material é viável e rentável para a agricultura. O lodo de esgoto serve como fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo, pois tem alta concentração de nitrogênio e fósforo, e fica mais estável, homogêneo e tem odor mais suave que o humus. Viabilize o uso sustentável do lodo de esgoto na sua plantação. O meio ambiente, a empresa parceira e a sua produtividade só tem a ganhar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, divulgado, aponta que o cenário brasileiro é considerado estável para os casos de síndrome respiratória aguda grave, mesmo com sinal de crescimento leve nas tendências de longo prazo. As últimas 6 semanas e de curto prazo nas últimas 3 semanas. O sinal de crescimento leve está presente em todas as faixas etárias de 30 a 69 anos de idade. No entanto, esse índice está fixado em patamar elevado apenas no caso das crianças. Na população adulta, os indivíduos com mais de 20 anos de idade, a Covid-19 ainda é predominante nos casos destas infecções.
O contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020, poderá saber se acertou as contas com o União. A Receita Federal está liberando a consulta aos últimos 5 lotes de restituição deste ano. Ao todo, 358.162 contribuintes receberão 562 milhões, além dos contribuintes que entregaram a declaração no prazo, até o dia 31 de maio, e não caíram, logicamente, na malha fina. A doação de órgãos é um ato de consciência e também de amor ao próximo. Todos os anos, milhares de vidas são salvas por meio deste gesto. O transplante é um procedimento cirúrgico em que um órgão ou tecido doente é substituído por um saudável. De acordo com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, mais de 30% das pessoas que esperam por um transplante de coração, por exemplo, morrem na lista de espera. O transplante de órgãos pode ser feito por doadores vivos ou mortos, e atualmente, mais de 80% dos transplantes são realizados com sucesso. Para saber mais, procure um posto de saúde de sua cidade. Doar órgãos salva vidas. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 459 de 2019 da compra veicular informada, de autoria do deputado Mero Marquesi e também do soldado Fruide, ambos do PROS. O projeto, que segue para a sanção do governador, garante mais transparência à população na hora de comprar ou vender um veículo. Com a lei sendo aplicada, será possível consultar no site do Detran uma série de informações: quilometragem, na data da última transferência, registro de furto ou roubo, registro de sinistro como acidente e incêndio, quando comunicado por autoridade administrativa ou também judicial, indicando, quando possíveis, sobre o detalhamento do ano e do dano causado. Também adulteração de clonagem, bloqueio por decisão administrativa ou judicial, com a indicação do tipo de vedação, como proibição de alienação ou circulação, entre outras. Um ótimo serviço do Detran Paraná. O consumo de maconha por futuras mães pode ter aumentado até em 4 durante a pandemia, sugere um novo estudo da Divisão de Pesquisa Kaiser Permanente em Oakland, nos Estados Unidos. Os pesquisadores descobriram um aumento substancial no número de mulheres no norte da Califórnia usando maconha no início da gravidez, depois que a pandemia surgiu. Em comparação com o ano anterior, para esse estudo, os pesquisadores analisaram testes de toxicologia e também de urina de mais de 95 mil mulheres. Em sua primeira vista pré-natal, nos escritórios da Kaiser Permanente no norte da Califórnia, de janeiro de 19 a dezembro de 2020. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho com o secretário de Educação e o governo do estado do Paraná.
Olha, me causa grande estranheza o que tem se ouvido pelos corredores das escolas técnicas no estado do Paraná. Porque parece que existe uma desmobilização do ensino técnico, ou uma tentativa de desmobilização, o que, na verdade, será um grande atraso ao desenvolvimento de nosso estado. Porque parece que em algumas escolas, como grandes centros, como Cascavel, Maringá, Londrina, querem desativar o ensino técnico à noite, que é uma barbárie, porque o ensino técnico, ele é um incluidor social em nosso país. Em vez de fortalecer, acabar com a probabilidade de que aqueles que trabalham durante o dia possam vir estudar à noite, olha, minha gente, vamos refletir e não vamos deixar que isso ocorra aqui no nosso estado. Ensino técnico para todos, vamos qualificar a nossa gente. Esse é o meu recado de hoje, aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a casa está se debruçando sobre propostas que possam baratear o preço do gás de cozinha e voltou a criticar o monopólio da Petrobras sobre esse produto. Segundo ele, a possibilidade inclusive de a Câmara acionar o CAD para investigar os preços, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tem como objetivo zelar pela livre concorrência e fiscalizar, apurar e corrigir abusos do poder econômico. Projeto em trâmite na Câmara Municipal de Curitiba pretende atualizar o Código de Saúde da cidade, estabelecido pela Lei 9.000, proposta pelo vereador Erivelto Oliveira. A mudança tem como objetivo implementar as diretrizes das práticas integrativas e complementares ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, alinhando a capital às legislações nacional e estadual sobre o tema com o substitutivo geral. A China planeja investir bilhões de dólares no Afeganistão, sob a condição de que o Talibã garanta a segurança das propriedades e dos trabalhadores chineses. A afirmação foi feita pelo vice-ministro talibã de Informação e Cultura, Zabiullah Mujahid, em entrevista à rede norte-americana Voice of America. O interesse talibã em buscar um parceiro comercial se explica pela necessidade urgente de gerar riqueza no Afeganistão, que sofre com sanções globais e tem uma economia em frangalhos. E num país historicamente pobre, a principal fonte de dinheiro tende a ser a exploração mineral, que esconde uma riqueza avaliada em até 1 trilhão. O relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Paulo Magalhães, apresentou parecer que amplia o Conselho Nacional do Ministério Público. Serão 17 integrantes, ante os atuais 14, sendo 5 indicados ou eleitos pelo Poder Legislativo. Hoje são 2. O texto também trata da escolha do Corregedor Nacional do Ministério Público, que será o vice-presidente do CNPM e determina a elaboração de código e ética no prazo de 120 dias após a promulgação da emenda constitucional. Se esse prazo não for cumprido, caberá ao Congresso elaborar uma lei ordinária. Depois de ter sua votação adiada por 3 sessões plenárias, o projeto que altera a Lei da Proteção à Mulher, Lei Municipal número 15.590, que obriga bares, restaurantes e casas de shows a protegerem mulheres que manifestem estar em situação de risco de assédio, recebeu um substitutivo geral que foi aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados rejeitou proposta que proíbe o transporte de dinheiro para suprimento ou recolhimento nos caixas, em shoppings, supermercados e similares, durante o período de funcionamento do estabelecimento. A medida está prevista no projeto de lei 4.060 do deputado José Medeiros e tem o objetivo de impedir o trânsito de valores e armamentos nos horários de maior circulação das pessoas. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos.
A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Aqui quem está falando é o professor mestre em engenharia Alexandre Fernandes Santos, da Escola Técnica Profissional. Semana passada nós já falamos sobre a questão da nossa parceria com a FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal. Queria primeiro dizer para vocês que nós, como uma instituição de ensino, a microempresa, apesar que temos 700 alunos, a gente trabalha no sistema simples, a gente nunca tinha antes tido a oportunidade de apresentar projetos como temos agora. Mesmo sendo uma empresa pequena e tendo a oportunidade de receber um financiamento do governo para poder realizar esse projeto. E qual é esse projeto? Esse projeto é um equipamento para desinfecção de superfícies por intermédio da lâmpada UVC. Na faixa de UVC, a gente tem um comprimento de onda de 220 a 290 nanômetros aproximadamente. Nesse comprimento de onda, ele tem uma propriedade de desinfecção, uma propriedade germicida. Por quê? Porque esse comprimento de onda, ele tira aquela camada de proteção dos fungos, bactérias e vírus, mudando o RNA desses patógenos, fazendo com que a gente possa eliminar os vírus. Só que, ao mesmo tempo desse benefício maravilhoso, tu me pergunta, então está resolvido. É só colocar a lâmpada UVC e a gente não tem o coronavírus? Que pena, não é bem assim. Porque ele também gera problemas para a pele e para a retina dos olhos. É verdade que na faixa de onda ali de 222 nanômetros, você tem um pouquinho de UVC no sol. Só que, tanto que você pode ver que tem queimadura na pele. Essa UVC do sol, ela também, de certa forma, tem uma propriedade bactericida, mas não tanto quanto impulsionado por essas lâmpadas. Então, por isso que, o que nós temos que fazer? Elementos de segurança. E nós desenvolvemos um aplicativo de celular. Esse aplicativo de celular faz com que a pessoa fique lá fora, enquanto o equipamento fica lá dentro. Por exemplo, isso aqui poderia ser usado numa estação tubo de ônibus. Ia economizar muito, ia salvar muita gente, porque hoje em dia você sabe o quanto que é infecção nos ônibus, né? Então a gente poderia usar para fazer a desinfecção de superfície em ônibus, em estações de ônibus, até cinema. A gente poderia usar mais equipamentos desse, obviamente o cinema é maior. E o que ele faz? Isso é interessante. Igual a vida da gente, tem gente que vive muito em pouco espaço de tempo. E tem gente que vive muitos anos, mas às vezes não tem tanta história de vida para contar, né? A intensidade da lâmpada, ela tem a ver com o tempo de exposição. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, numa sala de 40 metros quadrados, ele vai ter que ficar em torno de 12 minutos para fazer a desinfecção. Já numa sala menor, óbvio, né? Numa sala de 20 metros quadrados, ele vai ficar muito menos tempo, vai ficar lá 3 minutos, porque não é proporcional aos metros quadrados, você tem uma questão da distância, do raio maior da sala. Então, às vezes, até numa mesma sala de 20 metros quadrados, eu posso ter cálculos diferentes, porque você tem que calcular qual que é a largura e qual que é o comprimento da sala. Mas esse equipamento, ele já faz esse cálculo, porque ele tem um sensor, ele vai vir com um sensor, ele vai calcular o tamanho da sala, aí o aplicativo vai dizer o tipo se é sala cirúrgica, se é uma sala de reunião simples, e ele já vai contabilizar o tempo que ele precisa ser ligado para fazer a desinfecção. Ou seja, usando a tecnologia IoT. Além disso, ele tem mais uma vantagem.
que eu vou falar no próximo vídeo. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu por 7 votos a 3 derrubar a Lei 13.454 de 2017, que autorizava a produção, comercialização e consumo de 4 substâncias capazes de inibir o apetite e induzir o emagrecimento. Conhecidas como pílulas para emagrecer, por serem comercializadas nesse formato, as substâncias sibutramina, anferamona, fenproporex e mazindol, estas substâncias que atuam sobre o cérebro, tiveram seu uso liberado no Brasil pelo Conselho e pelo Congresso, mesmo depois de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ela impôs uma série de restrições às substâncias. Com o avanço de imunização e um contingente de mais de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra o Covid-19, o Brasil registrou a menor média móvel de vítimas da doença desde abril de 2020. O patamar é de resultado de uma queda contínua registrada desde o fim do primeiro semestre desse ano. Em 1º de junho, a média móvel era de mais de 1.500 mortes por dia, indicador que chegou a 316, segundo dados do painel monitorado Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. No pior dia da pandemia, em 12 de abril de 2021, o indicador chegou a 3.123 vítimas diárias. As atividades turísticas tiveram uma expansão de 5,4% em agosto deste ano no estado do Paraná. O segundo maior desempenho do país, atrás apenas de Goiás, 8,8%. Esse é um dos destaques do estado no levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. No geral, o volume de serviços que agrega as atividades turísticas cresceu 1% no Paraná em agosto, à frente da média nacional de 0,5%, e a sexta evolução mensal consecutiva com crescimento desde fevereiro, reforçando assim os índices de expansão da economia local. Os pedidos de recuperação judicial caíram 34,5% em setembro em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 57 solicitações no último mês, ante 87 em setembro de 2020. Os dados divulgados são da Serasa Experian e os pedidos de recuperação diminuíram em todos os pontos de pesquisas. O micro e pequeno negócio também teve maior número de requisições, 38, seguidos das médias e das pequenas empresas, 13, e das grandes, 6. Foram registradas mais solicitações no setor de serviços, 28, segundo vem o comércio com 10 e a indústria com 10, e também o primário com 9. O Ministério da Saúde lançou nova edição da Campanha Nacional de Combate à Sífilis, reunindo ações para promover o diagnóstico precoce e fortalecer o tratamento de pacientes com essa doença. Como parte da campanha, foi lançado o Guia de Certificação de Transmissão Vertical. É um guia que padroniza o procedimento para a certificação da eliminação da transmissão vertical da sífilis, que é o HIV, para estados e municípios com mais de 100 mil habitantes ou mais, explicou o secretário de Vigilância de Saúde, Arnaldo Medeiros. Além disso, o guia traz um selo de boas práticas para eliminar a transmissão vertical desta doença. O setor de serviços teve um crescimento de 0,5% em volume na passagem de julho para agosto deste ano. Foi a quinta alta consecutiva do indicador, que atingiu o maior nível desde novembro de 2015, segundo pesquisa mensal divulgada no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. O setor acumula alta de 6,5% em 5 meses e encontra-se 4,6% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, do período
pré-pandemia do Covid-19. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, bom dia, um forte abraço nessa terça-feira. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Zé, hoje, 9h30 da noite, o horário é danado, hein? O Curitiba encara o time da Bolívia brasileira, como é chamado o time do Sampaio Corrêa, em busca de vitória. E o Morínigo já deu o tom em alto e bom tom, repetimos, a redundância é válida, de que a defesa está tomando gols bobos. 2 partidas, 5 gols. É a defesa a culpada das derrotas coxas, Zé? Pois é, interessante, não é? Que nós exaltávamos aqui que a defesa do Coritiba tinha se encontrado a partir da presença do Henrique, que tinha dado experiência, tinha dado consistência e que o Castan, desde a presença do Henrique na equipe, subira de produção, que os laterais estavam bem e de um momento para outro a zaga do Coritiba tem claudicado. E eu concordo com o treinador. Ele tem razão nestas cobranças. Nos últimos jogos, o Coritiba levou gols bobos. E, inclusive, coloque-se aqui que o goleiro do Coritiba também andou falhando. O Wilson, que tem feito atuações notáveis, tem salvado o Coritiba em certas partidas, nestes últimos jogos não foi o mesmo goleiro. Aliás, que falha contra o Vasco, né? Bola fraquinha, deu no peito e sobrou pro Cano. Exatamente. Falhou e falhou feio o goleiro do Coritiba. Então, começa o Wilson falhando, a zaga não se comporta bem, o meio-campo não produz praticamente nada, daí a bola não chega na frente, os atacantes também têm dificuldades. Ainda o artilheiro fez um gol nesta última partida, mas muito pouco para um time que lidera o campeonato, um time que quer ascender à elite do futebol brasileiro. Realmente, as atuações do Coritiba têm sido atuações pífias, muito fracas. Então a expectativa é que o Coritiba melhore, que o Coritiba jogue mais contra o Sampaio Corrêa. E prestem atenção, este Sampaio Corrêa é um time perigoso, tem bons jogadores, não faz uma campanha sensacional, mas é um time numa posição razoável na tabela e vem aqui para incomodar, e incomodar muito o Coritiba. Então, o Coritiba tem que ser aplicado, determinado e tem que jogar com consciência e firmeza para alcançar o objetivo. Se for de salto alto, o Coritiba poderá amargar mais um resultado improdutivo. E isto não pode acontecer em função dos resultados mais recentes que foram negativos. Bom, 5 mil ingressos, aliás, acredita-se nisso porque a direção liberou aí o exame, que é menos mal pra gente fechar, né, Zé? Exatamente, mas mesmo assim, Biro, com o tempo que aí está, frio, 21h30 em Curitiba, numa terça-feira, é difícil. Poderá aparecer um bom público, mas não acredito que 5 mil estejam no estádio. Mas os que forem até lá, que torçam e ajudem o Coritiba a vencer. Um abraço, até outra, né, Zé? Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite.
Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.